Bom dia, presidente. Eu gostaria de pedir autorização para tirar a máscara e comunicar de forma mais clara, né, para todos os que nos ouvem. Nosso bom dia a todos que acompanham pelas mídias digitais, TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, taquígrafos, assessores, os caros deputados presentes nessa sessão. Hoje nós ocupamos a tribuna para lamentar diversas situações em que as questões econômicas se sobressaem às questões de vida, sobrevivência e dignidade humana. Agora há pouco nós ouvimos o depoimento, né, a palavra do caro deputado Renato Roseno, falando sobre a preocupação com as questões, né, de saúde das pessoas, em detrimento às questões econômicas, em nome de desenvolvimento. Nós, recentemente, acompanhamos a Agência Reguladora de Energia das concessionárias de energia elétrica do nosso país autorizarem aumento, né, para as concessionárias. Então, a ANEEL autorizou, e a Enel, por exemplo, aqui no nosso estado, nos embutiu um aumento de mais de 24% nas contas de energia do povo cearense. Um verdadeiro absurdo diante de uma situação de pobreza, de miséria, desemprego e também de aumento de receita. Nos últimos 10 anos, o maior aumento de lucro líquido registrado por essa concessionária de energia aqui do nosso estado. Um verdadeiro absurdo que nós ainda precisamos lutar e muito para reverter. Mas também nós temos acompanhado a atual gestão do município de Caucaia, em detrimento, em nome do desenvolvimento econômico, do avanço, desrespeitar trabalhadores, punir cidadãos que querem apenas a sobrevivência, que querem apenas a dignidade e que não têm tido nenhum respeito por parte da atual gestão para com as suas vidas, suas famílias e seu local de trabalho. Vamos já falar sobre isso. Mas também nós queremos lamentar o fato de ontem o Superior Tribunal de Justiça ter aprovado o rol taxativo. Algo que nos mobilizou aqui na tribuna no mês de abril, que nos mobilizou a enviar ofício a 11 ministros do Superior Tribunal de Justiça, solicitando sensibilidade com essa pauta, para que usuários de plano de saúde não sofressem a insegurança de ter, como já vivem, né, as dificuldades de garantia dos seus tratamentos, medicamentos, de forma tão já judiada como o povo vem sofrendo, com as negativas de plano de saúde e que tem que recorrer à justiça. Pois bem, ontem, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça alterou a forma como serão autorizados esses procedimentos, esses medicamentos. Agora, nós dependemos do que está estabelecido no rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde. Nós dependemos desse rol de procedimentos e, caso o procedimento, o medicamento não esteja lá descrito, nós teremos a negativa e não poderemos recorrer à justiça. Ainda bem que houve um mínimo de sensatez por parte do ministro Cuevas, que colocou exceções aos casos de câncer, né, e aos casos, e alguns casos extras. A gente ainda precisa compreender bem, mas nos preocupa demais essa situação e essa mudança, né, de rol exemplificativo, como era anteriormente, para o rol taxativo. Algo que nós não desejávamos de forma alguma e nos mobilizou em audiência pública aqui nessa casa, inclusive ouvindo relatos de mãe, relatos de familiares, relatos dos defensores, né, do consumidor. Quero, inclusive, parabenizar o doutor Alexandre, né, que é presidente da Comissão de Doenças Raras da OAB. Eu quero parabenizar a todos que fazem a CDCOM,
Associação dos Defensores, né, do Consumidor aqui do Estado do Ceará, que estiveram presentes, e os outros também, que se acostaram a nós para dizer não ao rol taxativo. E que, infelizmente, os 9 ministros que ontem tomaram a decisão, votaram, em sua maior parte, foram 6 votos favoráveis à mudança. Então, hoje, estamos sendo regidos pelo rol taxativo, apenas o que está estabelecido, aproximadamente 7.000 procedimentos que estão lá. E muitos ministros entendem que esses procedimentos, o que está lá no rol de procedimentos da ANS hoje é básico, e é por isso que se chamava exemplificativo, porque servia apenas como base, como exemplo. E hoje é o que está estabelecido para os planos de saúde seguirem e para nortear a justiça nas decisões. Infelizmente, nós lamentamos e esperamos, né, que isso não se reverta em morte, em mais sofrimento e dor para as famílias, especialmente as famílias de crianças com doenças raras, de pacientes com doenças raras, aqueles que também, por exemplo, têm filhos e filhas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, que, por exemplo, uma terapia que é extremamente importante para os autistas, que é a terapia ABA, ela não está lá no rol de procedimentos da ANS, já era fruto de luta das famílias na justiça. Então, a gente lamenta demais essa decisão. Mas, gente, a gente tem acompanhado, já viemos aqui à tribuna para falar sobre a situação do município de Caucaia. E muitos sobem à tribuna e usam de falas aqui no parlamento para falar e para se vangloriar dos avanços no município de Caucaia. E eu quero perguntar para você, caucaiense, que nos escuta nessa manhã, para você, se você tem sentido na pele esses avanços acontecerem. Eu quero saber, nas nossas escolas públicas, que estão com merenda, sem merenda, merenda de verdade, há mais de 2 meses. As crianças que têm na alimentação, na sua principal alimentação, a merenda escolar, e que estão merendando suco e biscoito. Mãezinhas de Caucaia, me digam, essa é a alimentação que as crianças merecem? É esse avanço que nós podemos comemorar da atual gestão do município? Um verdadeiro desrespeito às famílias, um verdadeiro desrespeito diante da insegurança alimentar que nós vivemos no nosso país. E as crianças estão vivendo com a merenda de suco e biscoito. E, diga-se de passagem, é uma questão essencial. Deputada Érica, se for possível, na condição de médico, eu gostaria de falar sobre isso. Certamente. Deputada, eu fico triste, muito triste em ver uma realidade dessa. Uma realidade de 1 ano em que uma boa parte das aulas foram online. E os recursos da alimentação continuaram vindo. Uma cidade grande como a cidade de Caucaia. Você tem uma ideia também, deputada Érica, em Crateús, essa ideia do biscoito, do suco ralo, eu atendi uma criança que desmaiou de fome, com hipoglicemia. Então, o que nós estamos vendo é mesmo as crianças nas escolas passando fome por gestões que não têm compromisso com o básico, lamentavelmente, que é a alimentação da criança. O que está acontecendo no seu município, aconteceu 4 casos em Crateús de desmaio e convulsão. Um deles registrado por esse parlamentar, que também é médico. Lamentavelmente, deputado. E eu quero dizer que esse assunto da insegurança alimentar já foi fruto de fala nossa aqui na tribuna. Anteriormente, enquanto as crianças não estavam tendo as aulas regulares e estavam recebendo cestas básicas. Detalhe, cestas básicas a um custo que denunciamos aqui, altíssimo. Altíssimo, que a população facilmente ia no mercantil da esquina e fazia lá as compras e o valor, em muitos casos, dava menor do que o valor apresentado pela prefeitura das compras das cestas básicas. E foi fruto de denúncia nossa aqui nessa casa. Detalhe, a cesta básica era recebida e tinha que durar 2 meses, porque não era entregue todo mês, era entregue somente a cada 2 meses. Ou seja, aquela cesta básica pequena tinha que ser
Tinha que durar 2 meses para aquela família. Mas não é só isso. O anterior prefeito, que muitos dizem que foi uma gestão muito ruim, entregou 67 novos ônibus escolares para a frota das crianças, de transporte escolar das crianças. Eu pergunto, onde estão esses ônibus? Estão fazendo a entrega, o transporte dessas crianças? Porque nós recebemos denúncia de que alguns ônibus estão sendo utilizados para transporte de garis no município de Caucaia. Mas estão dizendo que lá tem muito avanço. Detalhe, tem avanço sim. A gente tem que comemorar, sim, os espigões que estão sendo construídos na orla. E eu comemoro com muito orgulho, porque promovi a audiência pública nessa casa, em luta pelos espigões do Icaraí e do litoral caucaiense. Porque eu, junto com o ex-prefeito Naumi Amorim e outros, estivemos em Brasília mobilizando a audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. E detalhe, nós não fomos só lá para bater foto e fazer registro para Instagram, não. Porque nós não somos políticos ou representantes públicos de mídia. Nós somos representantes públicos de trabalho, de compromisso com o povo de Caucaia. Nós estivemos ali batendo a porta de deputados federais do nosso estado para dizer, deputados federais, se comprometam com o município de Caucaia, destinem recursos para a orla que vem sofrendo há anos, há décadas, e que a população tem sofrido o avanço marítimo. E nós tivemos ali o compromisso dos deputados de destinarem recursos, e os recursos vieram via governo do estado também, mas nós tivemos o compromisso do ex-governador Camilo Santana, que ao meu lado e ao lado do meu esposo, o ex-prefeito Naumi Amorim, garantiu que faria os espigões, que garantiria o recurso da obra dos espigões em Caucaia. Então, parabéns à atual gestão, que hoje comemora os espigões em Caucaia, mas isso foi fruto de muito trabalho, de muita luta, de muito desempenho. Nós não estamos aqui para chegar na rede social, para chegar no Instagram e dizer que está tudo maravilhoso. Nós estamos aqui para expor a verdade e para não permitir que o desrespeito chegue de passar por cima do que foi feito, passar por cima de quem esteve lá e dizer que nada aconteceu. Se hoje podem se vangloriar da entrega de não sei quantos mil tablets aos alunos no início da gestão, pois parabéns. Só foi possível entregar esses tablets porque alguém organizou a casa e deixou recurso lá para que isso acontecesse. Porque, meu amigo, quando o ex-prefeito Naumi Amorim recebeu aquela gestão, não tinha recurso para entregar nenhum tablet. Tinha muita dívida naquela prefeitura. Mas hoje sim, hoje tem recurso para obras, tem recurso para entregar tablet, tem recurso para reformar escolas, porque alguém chegou lá e com compromisso trabalhou e deixou recurso nas contas da prefeitura. E eu desafio qualquer um a dizer que não ficou recurso. Eu desafio qualquer um a dizer que essa prefeitura ficou cheia de inadimplências, igual quando o ex-prefeito Naumi Amorim recebeu. Então, gente, se é para falar de verdade, vamos falar de verdade. Se é para ser honesto, se é para dizer e comemorar, pois vamos comemorar. Mas vamos também respeitar a história de quem passou por lá. E eu digo isso porque nós temos aqui lutado dia após dia por melhorias para o município de Caucaia, dentre outros municípios. E eu quero firmar o meu compromisso. Nós continuaremos lutando. Eu não quero bem para mim. Eu quero bem para o povo daquele município. Eu quero pedir respeito à atual gestão àqueles trabalhadores que estão amedrontados lá no Cauípe, que estão vivendo o terror das barracas serem derrubadas, das tirolesas serem derrubadas, o seu único meio... 3 minutos para concluir. 3. Muito obrigada, presidente. O seu único meio de vida e sobrevivência. Essas famílias estão pedindo socorro. O povo de Caucaia está pedindo.
a população que depende da saúde, você, calcaiense que me escuta, como está o atendimento no posto de saúde? Está tendo médico, remédio? Porque o que a gente tem recebido é que está um verdadeiro caos. A maternidade Santa Terezinha, que quando o prefeito Naumi recebeu, tinha caído, estava quase de portas fechadas, e que chegou a fazer quase 400 partos por mês na gestão Naumi Amorim. Quantos partos está fazendo hoje? Qual é a média de atendimento das gestantes por mês? Eu quero saber, eu quero que alguém chegue aqui e fale desses avanços da saúde, dos avanços e melhorias nos postos de saúde, nas UPAs, no hospital municipal. Eu quero a vida real do povo que merece respeito. A cidade está cheia de buracos e tem recurso CAF, do Banco CAF, que foi deixado para fazer as obras. Onde estão as obras que vão beneficiar o povo de Caucaia? Ou será que o interesse é apenas no desenvolvimento do litoral? A quem nós queremos agradar? A quem a atual gestão está preocupada em beneficiar? Ao povo? Aos grandes empresários? Eu não tenho essa resposta. Essa resposta Deputada tem Érica, que a senhora me vir permite só uma parte da deputada. logo em seguida, deputado Walter Cavalcante. A resposta eu quero que chegue da população. A população que vive as dores e que vive a realidade do município de Caucaia. Eu quero dizer para vocês do Cauípe, para vocês da região do litoral, que, inclusive, tem um outro parlamentar que eu preciso, inclusive, parabenizar, o deputado delegado Cavalcante, que está lá também, brigando por esse povo. Parabenizar o vereador Weber Tapeba, que tem sentido na pele, como representante dos indígenas ali, o desrespeito, a falta de empatia, mas, especialmente, a falta de sensibilidade com os direitos humanos, com a vida das pessoas, e que estão lá clamando por um olhar dos seus representantes, por respeito e por transparência também, diante de tudo que a gente tem visto e denunciado. A gente também pede transparência, para que as pessoas, de fato, percebam o que tem acontecido e o que, de fato, elas querem e esperam dessa gestão. Deputado Walter Cavalcante. Deputada Érica, eu sei que o tempo está acabando aí, mas eu queria dizer à senhora que é importante o término de uma gestão. E quando a gestão ela se encerra, porque o povo quis que terminasse a gestão, o próximo gestor, ele começa, não é em um ano só que ele começa a fazer da sua cara para poder fazer a gestão que o prefeito Vitor vem fazendo. Eu fiquei feliz porque a senhora elogiou muitas coisas aí que o prefeito Vitor fez, como elogiou também coisas que o esposo da senhora, quando foi prefeito da cidade de Caucaia, fez. Mas, olha, é importante que a senhora reconheça o que o prefeito Vitor está fazendo, porque ninguém faz tudo de uma vez, não. Eu tenho certeza absoluta que no mandato do seu esposo, ele foi fazendo gradativamente as coisas terminou no final da gestão, aí a população julgou, fez um julgamento. Certamente, eu não questiono o mérito, sabe, da população decidir e definir. Sabe, deputado, eu só quero comemorar, relembrando e não deixando de admitir e de reconhecer o esforço de quem antecedeu. Porque a gestão hoje do atual prefeito, ela poderia ser bem complexa. Eu digo isso porque eu acompanhei o início de uma gestão de uma prefeitura que tinha diversas inadimplências, que o primeiro ano foi praticamente todo para resolver pendências junto a ministérios, a secretarias. E que, enquanto isso não fosse resolvido, não podia receber recursos.
para uma gestão que pegou a prefeitura sem inadimplências, a prefeitura com recursos na educação de mais de 100 milhões de reais, de recursos para obras de mais de 200 milhões de reais, e que tem a condição hoje de trabalhar e de se vangloriar de todo o trabalho. Mas o trabalho deve ser feito, porque essa é a missão de quem assume, e os problemas também têm que ser resolvidos, porque esse também é o dever de quem está lá.